Bom, pessoal, então bom dia a todos, né? Estamos aqui no nosso curso de Estatística Básica e Ferramentas Computacionais, o nosso primeiro encontro. Nessa primeira parte do curso, cuja intenção é trabalhar com conceitos fundamentais em estatística. Esse curso, ele acaba acontecendo na dinâmica dos programas de pós-graduação em Química e pós-graduação em Engenharia de Defesa do Instituto Militar de Engenharia. E essa disciplina tem uma natureza básica, né, fundamental, simplesmente para nivelar os nossos alunos no que diz respeito a esses aspectos mais básicos de estatística. Bom, então, começando a nossa conversa, pensando em conceitos básicos que nós precisaremos entender quando a gente está lidando, né, com essa disciplina, um conceito importante que aparece várias vezes, né, nos livros textos, no material, nos artigos e tal de estatística, é o que fala a respeito de um experimento aleatório. Isso é um conceito, tá? É um termo técnico, uma definição que a gente tem que entender no âmbito da estatística. Então, o experimento aleatório, ele é um experimento que, repetido diversas vezes, nas mesmas condições, pode apresentar resultados diferentes. Na verdade, a ideia de um experimento aleatório acaba sendo muito familiar para nós, porque isso acaba sendo a nossa prática laboratorial. Você organiza o teu laboratório, você organiza o teu aparato experimental, o seu equipamento, você calibra tudo direitinho e cada experimento que você faz acaba gerando resultados diferentes. Às vezes pouco diferentes, às vezes muito diferentes, mas essencialmente diferentes. Então, toda medida que a gente faz, todo experimento que a gente desenvolve, né, a gente está lidando com esses experimentos aleatórios. O que é diferente, né, o que é diferente de, por exemplo, quando a gente faz uma simulação computacional, onde tudo é controlado. E aí, nessas simulações computacionais, você não tem, em princípio, as simulações mais clássicas, você não tem experimentos aleatórios. Né? Se você repetir a mesma simulação nas mesmas condições 1 milhão de vezes, todas elas vão levar a exatamente os mesmos resultados. Né? Então, não é um experimento aleatório. Às vezes existe a ideia de você criar experimentos aleatórios no computador, né? Você permitindo que algumas variáveis, né, estejam sujeitas a algum nível de aleatoriedade e você analisar esse comportamento. Tá? Mas aí é uma outra dinâmica, a gente está pensando em coisa aqui que a gente mede. Né? Agora, é lógico, né, que muitas vezes quando a gente está lidando até com resultados de simulações computacionais, a gente vai usar a estatística com outro viés, né, que é você pegar amostras e inferir comportamentos gerais. A estatística também serve para isso. Né? Mas o conceito que nos interessa nesse momento é esse de experimento aleatório. Então, experimento que repetido diversas vezes, nas mesmas condições, pode apresentar resultados diferentes. Agora, a questão é a seguinte: como é que isso é possível? Né? Como é que, ao fazer um experimento, nas mesmas condições, ele gera resultados diferentes? A chave para a gente entender esse fenômeno que acontece, que a gente percebe, é a complexidade. Tá? Porque, na prática, a gente não consegue dominar, assimilar, modelar completamente todos os fenômenos associados a um evento nas condições de contorno que se impõem sobre aquele fenômeno que a gente está analisando. A gente não consegue saber, por exemplo, se no nosso cromatógrafo que está instalado, a gente está usando, se teve uma microflutuação da corrente elétrica que chega e como que aquilo impacta na medida. A gente não tem noção, a gente não tem conhecimento para isso. A gente, de certa forma, dentro das restrições que a gente é levado a acreditar que tudo aquilo vai funcionar exatamente em condições perfeitas, mas
não é, né? Essa crença, na verdade, ela é uma forma da gente se satisfazer minimamente ao ficar assombrado com a complexidade dos sistemas, né? Então você, cara, não tem como dar conta disso, né? Então a gente simplifica, né, o fenômeno que está acontecendo para algumas poucas variáveis, a gente garante que algumas delas estejam mantidas constantes, calibradas, acompanhadas, né? Mas o resto a gente realmente não sabe o que está acontecendo. Até quando a gente pega, por exemplo, uma amostra, né? A gente tem todo um método de seleção de amostra, tudo direitinho e tal. Cada área, né, vai ter os seus padrões de definição de amostra, mas tudo entra em xeque, né, quando a gente tem uma visão muito crítica a respeito dessas métricas, essas medidas que a gente vai fazer, né? Imagina que você tem, por exemplo, você está fazendo uma coisa muito trivial assim, você está fazendo uma massa de lasanha, né? Você preparou ali a massa, né, farinha e tal, né? E você está abrindo a massa para fazer aquele lençol. E você, por acaso, está interessado em medir propriedades mecânicas dessa massa, né? Bom, quem garante, né, que ela vai ser perfeitamente homogênea? Quem garante que a farinha que você usou é perfeitamente homogênea, né? Que não há regiões onde houve uma microdeformação, né? Uma rachadura que você não está percebendo, né? E que aquilo pode impactar, você pode ter o azar danado de aquilo, né, ser justamente o ponto que você usou para fazer uma medição e levar para você um resultado completamente diferente do que você estava esperando, ou nem ser uma frustração, mas você pegar vários pontos e cada um tem levíssimas variações, né, gerando resultados diferentes para essa propriedade mecânica que você está analisando. A espessura e tudo mais, né, a gente não tem condições de controlar exatamente tudo. Os sistemas reais com que a gente lida são sistemas profundamente complexos, né? E a gente, com uma cabeça científica, né? Isso é um método, tá? Isso é um método científico, isso faz parte da reflexão científica. A gente simplifica os sistemas, escolhendo uma ou algumas variáveis que parecem, né, ter maior impacto sobre o fenômeno que a gente está analisando, né? Então, isso já é uma hipótese por si, né? Você supor que aquelas variáveis são as mais relevantes, né? E aí você vai fazer uma análise do teu fenômeno com base nessas variáveis escolhidas. Então, assim, é por isso que a gente não dá conta, né? Por isso que a gente vai para o laboratório e encontra resultados diferentes, né, para o mesmo fenômeno que a gente está analisando, né? E mesmo assim, você pode pensar, eu deixei lá tem experimentos que são muito triviais, né? Muito básicos. Por exemplo, eu quero saber a altura de líquido dentro de uma garrafa PET, né? Aí, bom, a questão, você vai pegar uma régua e vai ver ali a altura. Mas você vai pegar uma régua dessas tradicionais, né? Uma régua de 30 centímetros, você vai invariavelmente encontrar o mesmo valor, né? É um experimento muito simplificadão assim. Mas a questão é o seguinte: em que nível de precisão você quer também determinar a sua medida? Porque até o uso dessa régua pode levar a imprecisões na medida. Se você está com uma régua muito grosseira, realmente deve dar tudo o mesmo valor. Mas às vezes microinclinações na régua, a forma como você coloca, como você visualiza e tudo mais, né? Se você tivesse com uma régua mais refinada, você encontraria valores diferentes, né? Então acaba sendo assim um grande conjunto de informações com que a gente tem que lidar, né? E a gente tem que pensar nisso como uma justificativa para o uso desse ferramental da estatística, né? A complexidade, esses fenômenos associados ao levantamento de dados e tudo mais. E a gente vai tentar sempre simplificar as coisas. E a própria estatística é uma forma de você simplificar esses diferentes resultados que você encontra, né, nessas medidas, nessas avaliações que você vai fazer. É uma forma de sintetizar,
resultados de forma representativa, né, com significado, e por isso que a gente tem que investir nos significados, né, para representar os seus dados, o volume de informações que você está encontrando. Então, dizer que tudo começa com essa noção de experimento aleatório. Bom, nesse sentido, a gente tem as variáveis aleatórias, tá? Outro termo técnico no estudo da estatística. Variável aleatória, que a gente está representando aqui por x, né? É uma variável associada ao sistema que eu estou estudando e cujos valores, aí eu estou colocando ali xi, né? Ou seja, eu tenho uma sequência de valores, são as medidas que eu estou fazendo, são resultados de experimentos aleatórios. Tá? Então, a variável ela se chama x, mas eu tenho uma série de valores para esse x. Né? E aí cada um vai ser identificado ali por um índice, x1, x2, x3, 4. Né? Pode ser uma concentração, pode ser uma resistência, um parâmetro de resistência mecânica, pode ser uma propriedade molecular, pode ser a deformação numa viga, né? Então, são medidas que eu tenho um conjunto de valores para essa variável aleatória. Tá? Essas variáveis elas podem ser contínuas ou discretas, né? Então, é uma distinção que a gente precisa fazer. E as contínuas elas podem assumir qualquer valor continuamente, ou seja, qualquer valor aí pertencente aos números reais, né, que são infinitamente próximos uns dos outros, né, contínuos, ou discretos, que possuem intervalos entre cada valor possível, né, como se tivesse uma separação entre os valores possíveis de serem encontrados. Né? Então, por exemplo, variáveis contínuas, a gente tem temperatura, pressão, concentração, altura, massa, tempo, pH, né? Uma escala contínua de valores. A gente pode encontrar qualquer valor, né, com quantas casas decimais eu quiser, em princípio, teoricamente, por conta da natureza dessas variáveis. Agora, por exemplo, número de defeitos, preço, cor, né, são coisas discretas. Né? Número de defeitos é um número ali de contagem, então é 1, é 2, é 10, é 15. Né? Então daí você vê, bom, não é uma coisa contínua, tem um intervalo definido entre esse número. Preço a gente tem a escala lá do centavo, né? Já faz com que esses valores sejam discretos. Até o posto de gasolina tem mais uma casa decimal, né? Mas ainda assim é discreto. Cor, né? A pessoa fala ali do vermelho, do verde, do rosa, do azul, do amarelo, tal. Embora, se vocês começarem a mexer nessas ferramentas computacionais, como o MATLAB que a gente vai usar, a gente tem os mapas contínuos de cor. Né? Então, na verdade, você tem uma métrica, uma forma de gerar cores continuamente. Né? Bem a semelhança do que você vê no arco-íris, né? Que você não tem a separação entre as cores, mas um degradê contínuo entre aquele espectro todo. Né? Então, cor ali está com o asterisco, porque as cores triviais, verde, azul, tal, realmente é uma coisa, né, discreta. Mas se eu estiver fazendo uma análise refinada de cores, eu posso tratar como uma variável contínua. Né? Então, são coisas assim que a gente até precisa se organizar para fazer as estatísticas. Né? Então, em princípio, existem formas próprias de você fazer estatísticas com variáveis contínuas e formas próprias de fazer estatísticas com variáveis discretas. Né? São coisas diferentes e a gente precisa garantir que as contas que a gente vai fazer, que as estatísticas que a gente vai fazer são corretas para o tipo de variável que a gente está analisando. Né? Então, trocar uma pelas outras, né, às vezes pode levar a um erro conceitual, um erro teórico, né, um erro de aplicação dos conceitos de estatística dentro do que você quer fazer, levando a sua análise a ser um tanto quanto frustrada. Agora, uma coisa eu garanto a vocês: qualquer análise estatística que vocês façam vai gerar números. Isso é líquido e certo. Vocês vão obter resultados. O lance é o seguinte, que esse não é o problema da estatística. Gerar números, basta você fazer qualquer conta. A questão que a gente tem que se preocupar é
qual o significado desse resultado diante do meu conjunto de dados e diante de todos os valores possíveis que essa variável, o que esse fenômeno pode ter. Então, essa que deve ser a nossa grande preocupação. Qual o significado? Entendeu? Se a gente esquece disso simplesmente fazendo contas, a gente se desviou dos rumos ali do que a estatística tem por intenção. A gente tem que ter uma ênfase em significado. O que a gente está fazendo? Bom, então, alguns exemplos, né, para distinguir entre variáveis. Não, aqui tem mais um detalhe, né, variáveis quantitativas e qualitativas. Né, a variável quantitativa ela pode assumir um valor numérico e a qualitativa ela não assume valores numéricos, mas categóricos. Também é uma outra classe de variáveis aleatórias que a gente pode analisar. Então, alguns exemplos, né, para distinção. É uma variável qualitativa, a origem da amostra. Né? Eu não tenho um valor numérico. Vamos supor assim que a amostra veio da região de Guaratiba. Não tem um número associado a isso. Né? É uma classe que eu categorizo essa minha amostra. Ou então, em termos quantitativos, o número de amostras por origem. Né? Aí, bom, já é uma variável quantitativa. Uma variável qualitativa, tipo de doença. Né? Tem crianças com sarampo, catapora, Covid-19, tétano, isso e aquilo. Não tem um número associado a essas doenças. Mas aí, uma variável quantitativa, uma prevalência por doença. Ou seja, estou analisando quantitativos, dados, né, números a respeito de pessoas infectadas e tudo mais. Uma variável qualitativa, cor. Uma variável quantitativa, o comprimento de onda associado àquela luminosidade que a gente está analisando. Uma variável qualitativa, o fator qualiscapes dos artigos que vocês vão publicar. Né? Se vai ser A1, A2, B1, B2, essas coisas. Não é um número, é uma categoria. Né? Mas uma variável quantitativa que a gente encontra para uma medida parecida é o fator de impacto dos artigos. Né? Vai de 0 até, né, sei lá, 15, 20, né? Maior revista aí de maior impacto e que isso pode crescer indefinidamente. Então, também, né, a forma, a natureza da nossa variável aleatória com relação a ela ser quantitativa ou qualitativa impacta o tipo de análise que eu posso fazer também. Né? Como é que eu vou trabalhar com esse tipo de dado, né, para obter informações úteis a respeito do fenômeno que eu estou analisando. Então, assim, do que eu estou dizendo, de certa forma, ao pensar em estatística, a gente não está, vamos dizer assim, não deve se preocupar de imediato em simplesmente usar fórmulas. A gente tem que se programar para usar estatística. Se fazer com bastante honestidade a seguinte pergunta. Vem cá, o que eu quero analisar? Qual é a natureza do meu fenômeno? O que eu vou medir? Que informação é essa? E aí sim, a partir dessas escolhas, dessas definições, você escolher a ferramenta estatística mais adequada. Estatística é ferramenta. Então, o responsável pelo uso correto é você. Né? Imagina que você está ali naquela oficina de carpintaria e tem ali um prego para você juntar duas tábuas de madeira. Aí, bom, qual ferramenta que você vai usar? Bom, você vê assim e fala, ali tem um serrote. Eu vou usar aquela ferramenta para pregar com prego duas tábuas de madeira. Você até pode conseguir, né? Você vai pegar o cabo, vai ficar ali batendo com o cabo, tentando. Mas isso, longe de ser uma ferramenta adequada, você ainda pode estragar a ferramenta, perder o sentido. Né? O serrote não serve para isso. Mas às vezes, quando a gente está um pouco inexperiente, a gente acaba achando que, pelo fato da gente ter um serrote na mão, tudo pode ser cortado, ou tudo deve ser cortado, tudo deve ser serrado. Não, a gente tem que ter a habilidade de escolher a ferramenta certa para gerar os resultados da análise que a gente quer fazer. Não é
por outro lado, aquela ideia, né, que o pessoal tem da estatística, com estatística se prova tudo, né? Você demonstra qualquer coisa com estatística, também tem isso, né? Mas isso é resultado do mau uso, obviamente, né? São análises enviesadas, né? Às vezes não se deixa clara a intenção da métrica estatística ao se apresentar um resultado, né? Então, olha, eu me projetei para fazer esse tipo de análise. O resultado que apareceu foi esse. Nossa, então isso indica tal coisa. Às vezes essa primeira parte não é dita e você só tem o gráfico. E aí o pessoal lê o gráfico e começa a interpretar a partir dali sem saber suas intenções. Processo eleitoral é danado de ter essas coisas, né? E aí você, isso está acontecendo, o pessoal está votando mais em um, mais em outro, isso, por fenômeno, a economia, teve todos esses impactos e tudo e aquilo. Tá. Vem cá, quando se fez a pesquisa lá de opinião, como é que foi essa pesquisa? Como é que foram as perguntas que foram feitas para os eleitores? Tudo isso impacta, tudo isso impacta. Perguntas mal feitas levam a resultados frustrados, né? Resultado sempre vai ter, mas o que você queria demonstrar, né? E é frequente a gente encontrar maus usos das ferramentas estatísticas, infelizmente. Eu observo, né, com uma certa preocupação, que muitas vezes nos trabalhos científicos que vocês vão encontrar e que vão servir de referência para as pesquisas de vocês, nas propostas de tese, dissertação, as próprias teses e dissertações, vocês vão ver com muita frequência uma fragilidade estatística assombrosa nos resultados que são apresentados nesses trabalhos. O cara simplesmente demonstra um gráfico de um comportamento geral, ponto. Mas não se tem, às vezes, discussão alguma sobre como que foi feita a análise estatística daqueles resultados. E aí você começa a fazer seus experimentos, as suas análises, e nada bate, nada bate, nada bate, mas na verdade você está, em princípio, fazendo tudo certo, né? E tendo sido enganado por um resultado muito suavizado, muito idealizado, ou que, por exemplo, não foi claro ao dizer, né, a confiabilidade estatística daquele resultado, a dispersão dos resultados, né, quando ele apresentou. O cara, um comportamento médio. Tá, mas vem cá, é médio, mas os resultados oscilaram o quanto em torno dessa média? Né? Porque se oscilou 90% para cima e para baixo, né? Porra, então qualquer coisa nessa faixa que eu encontrar tá valendo. Mas se você tem só a média, aí você fica, nossa, tem que bater aqui, né? Com essa linha, com esse gráfico que eu encontrei. E não vai bater, né? Só se você for muito sortudo, mas por regra não vai bater, né? Então eu vejo, né, nos trabalhos uma fragilidade estatística muito grande. E aí vocês, naturalmente, vão poder, vou usar um termo da nossa época, né? Vocês vão poder empoderar os trabalhos de vocês, né, dando a eles um estofo, uma base estatística melhor, né? Vocês vão poder investir nisso, é algo que não vai demandar tanto esforço, de forma alguma, mas levar a apresentação de resultados, né, a uma discussão estatística minimamente aprofundada para dizer o que os seus resultados significam e também deixar claro o que eles não significam. Porque senão a gente começa a ter interpretações esquisitas. Então, incentivo vocês, né, a se preocuparem, né, fica o convite a vocês a se preocuparem, né, com a estatística das análises que vocês vão fazer na pesquisa de vocês. Às vezes seu orientador não vai te estimular isso, né? Você vai gerar resultados, estudar o gráfico aqui, beleza, pô, tá lindo esse gráfico. Mas aí você dá um passo atrás e pergunta para o seu orientador, mas tudo bem, e como que a gente vai demonstrar a relevância estatística dos nossos resultados?
Às vezes ele também foi levado, né, por essa onda de falta de preocupação. Mas no final das contas, o trabalho é seu, a tese é sua, a dissertação é sua, né? Quem está sendo formado é você. Então você mesmo tem que ter essa preocupação, né? Como é que eu vou demonstrar esses resultados? A garantir ao leitor que o que eu estou fazendo é significativo, né? Às vezes são duas frases que você coloca no seu trabalho, baseado numa análise estatística que você fez, e já garante alguma coisa. Né? Você fala, olha, foi analisado usando uma ferramenta tal, e resultou em uma dispersão de tantos por cento. Fala, beleza, entendi. Né? Para além do gráfico que está sendo demonstrado, você tem uma métrica, uma representação importante. Você tem barras de erro. Como é que se constrói barra de erro? Né? É uma forma padronizada ou não, né? Você tem que dizer como é que são essas barras de erro, né? Como é que é isso? Né? Isso tudo tem que estar claro, né? Porque senão você vai estar levando o leitor do seu trabalho a enganos, né? Bom, dentro ainda dessa discussão de conceitos básicos, a gente tem uma distinção entre universo e amostra, né? Algo que a gente está bem acostumado desde os nossos tempos de graduação. O universo é o sistema em estudo como um todo, também chamado de população, e a amostra é uma fração da população selecionada para o estudo que a gente está fazendo. Tá? Então a gente costuma representar o universo por Nzão e a amostra por Nzinho. Né? Tem uma distinção aqui, Nzão e Nzinho. Né? Para distinguir, até pelo tamanho ali das letras, fica claro que um diz respeito a todas as possibilidades de valores para aquele fenômeno, aquela variável que eu estou analisando. Né? E a amostra são alguns valores que podem representar, né, o conjunto total de variáveis ou de elementos que eu estou analisando pela estatística. O que a gente muitas vezes deseja com a estatística é fazer com que as nossas amostras representem o universo. Né? Então, como que se faz isso? Né? As contas são as mesmas quando eu estou lidando com o universo e quando eu estou lidando com a amostra? Às vezes sim, às vezes não. Né? E quando é que vale? Quando que não vale? Como é que eu garanto que uma coisa vale pela outra? Então, pequenas preocupações. Então, exemplo. Imagina que você queira determinar a condutividade térmica do TNT. TNT é um explosivo militar bastante famoso, trinitrotolueno. Então, você quer determinar ali uma propriedade chamada condutividade térmica. E o universo? O universo vai ser todo o TNT do planeta. Né? Então, tem que pegar todo o TNT disponível no planeta Terra e fazer uma análise dessa propriedade. Mas isso é impossível, né? Isso é logicamente impossível. Então, você vai pegar 1 quilo de um TNT padrão fornecido por 3 empresas certificadas. Você vai ter 3 fabricantes lá de TNT, ele vai produzir para você, vai dizer, isso é uma amostra que representa todo o TNT disponível no planeta. Então, beleza. Né? Se você garante isso, eu vou fazer as minhas medidas da condutividade térmica a partir dessa ou dessas amostras. Né? Então, a gente precisa pensar em coisas como, por exemplo, como é que eu faço uma amostragem? Como é que é a forma correta de fazer a amostragem em relação aos sistemas que eu estou analisando? Como que eu determino o tamanho de uma amostra representativa? Né? Qual vai ser o tamanho do Nzinho para o fenômeno, para o elemento, para o sistema que eu estou analisando? É um número simplesmente escolhido? É 3, 5, 7, raiz de 11? Né? Como é que é esse número? Existe alguma forma de você escolher esse número de forma correta, né? Metodologicamente acertada, sabendo o preço a pagar, né? Sabendo os prejuízos de você ter determinados números maiores ou menores, né, de amostra? Qual o impacto do tamanho de amostra sobre o fenômeno, sobre a medida do fenômeno que eu estou analisando?
São coisas que a gente precisa se preocupar, né? Como fazer a amostragem e como determinar o tamanho de amostra. Você, né, vamos pegar o exemplo eleitoral, né? Você vai aí, quem é que... Eu quero saber como é que as pessoas aí estão votando no candidato A e no candidato B. Beleza, eu vou sair aqui na rua, né? Eu vou perguntar para as 10 primeiras pessoas que passarem por mim. Beleza, aí eu pergunto para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. Pá. Tem um conjunto de dados, né? Aí deu lá 70% a 30%. 7 para 3 ali. Beleza. Tem um número. Daí eu vou jogar ali no Twitter. Olha, pesquisas indicam que 70% dos eleitores preferem o candidato A. Bom, dentro desse experimento que você fez, do ponto de vista matemático, está correto. Mas do ponto de vista estatístico, é frágil. Porque quem disse que 10 pessoas da sua vizinhança imediata representam o universo dos eleitores? Então, como é que eu projeto uma amostragem? Não, você tem que pegar um de cada região e tal, e para ter, né, uma variância mínima, você tem que ter 3 de cada lugar e tal. Aí você vai ver que o seu número da amostra tem que ser 10 mil para ter um determinado nível de confiança no teu resultado. Falei, caramba, pô, mas então não é qualquer um que pode fazer uma pesquisa desse tipo. Ou de outra forma, nossa, esse tipo de pesquisa é caro, né? Porque eu vou ter que fazer muitas medidas e coletadas de forma diferente. Pois é, isso acaba aparecendo, né? Não só nas pesquisas eleitorais, mas também nos nossos laboratórios. Né? Você recebe uma amostra ali e fala, caramba, né? Paulo Brabo trabalha com água, amostra de água. E aí, vem cá, como é que a qualidade da água flutua ao longo do ano para cada lugar que você tem de coleta? Aí ele vai lá, todo mês de março ele vai lá, tem um procedimento, né? Ele certamente lida com procedimentos de amostragem, né? Mas vem cá, tem lá no procedimento, todo mês de março, o Paulo Brabo vai lá no posto de coleta, né? Tira 2 litros de água, uma garrafa esterilizada, tudo bonitinho, padronizado, escura, para evitar incidência de raios solares e tudo mais, vai fazer todas as medidas dele. Vamos supor, né, que seja assim. Mas vem cá, quem disse que tirar amostras todo mês de março é representativo? O Paulo Brabo, agora que está se tornando um cientista, ele tem que começar a colocar em xeque os procedimentos dele, né? Porque é aquela ideia de deixar de ser técnico e passar a ser o cientista. Vem cá, pô, mas isso aqui, quem disse que é assim? Agora, quem tem condições de dizer como vai ser sou eu, porque eu tenho condições de analisar esses resultados e fazer métricas adequadas. Eu tenho condições de julgar como que isso é feito e pensar na complexidade do fenômeno, para julgar se essa amostragem é conveniente ou não. A gente faz mestrado e doutorado não é para ostentar título, não é para se achar melhor do que ninguém, é simplesmente para a gente ir ao longo da vida, ir tomando tapa na cara da complexidade dos sistemas. E a gente vai vendo, nossa, como essas coisas são complexas. Como que eu não consigo dar conta? Esse choque da nossa ignorância é o principal resultado dos cursos de pós-graduação. Você vai vendo cada vez mais que você não consegue dar conta da complexidade da natureza. Isso, logicamente, no nosso ambiente aqui. E você vai tendo que fazer escolhas críticas. Meu Deus, há uma certa angústia. Né? O que eu vou escolher ali sabendo que eu vou abrir mão de uma série de variáveis? É isso. Né? Então, agora, a gente precisa ter a noção dessa complexidade. Né? Se você não tem a noção, você está ali como um crédulo. Né? Você simplesmente vai fazer o que mandaram. Não tem nada mais fatal para um cientista do que isso. Né? Você simplesmente cumpriu uma ordem. Eu fico, às vezes, tendo longas discussões com os meus alunos, porque eles falam assim, vão fazer um determinado procedimento, uma métrica, uma pesquisa,
Ah, não, mas isso está na norma. E aí, de forma provocativa, eu sempre falo: dane-se a norma. Eu quero pensar que daqui a pouco é você que vai fazer a norma. Você vai constatar que essa norma é cheia de restrições e você que vai propor modificações para o técnico usar. Né? Você não haja como técnico, investigue para muito além dos limites dessa norma. Né? Lógico, existem métodos que a gente vai usar, né? Os métodos estão relacionados ao uso de equipamentos e tudo mais, né? Mas sempre transgredir essa coisa que está muito cristalizada. Agora, é lógico que a gente vai ter que se justificar, vai ter que explicar o que está fazendo e tudo mais. Né? Então, essa que é a ideia. Né? E as observações? Bom, outro conceito, as observações são conjunto de valores obtidos para variável aleatória em cada amostra. Então, eu tenho ali uma amostra, vou fazer várias medidas para aquela amostra, então vou ter observações. É um outro nome que aparece. Né? Então, por exemplo, aqui, né, extrair isso de um livro. Eu estou medindo o diâmetro interno dos anéis de um pistão ali do motor de um automóvel. Né? Então, tem ali determinados valores. Eu tenho amostras e observações da amostra. Né? Então, para cada amostra, eu fiz 5 observações. Né? Pô, mas era só saber o diâmetro interno. Pois é, mas para cada um, né, eu peguei 25, né, para esses anéis. Né? Porque 25 é um número que por algum motivo é representativo para uma fábrica, 25 um lote de 1000. E para também, né, explorar as características, né, do que está sendo produzido, eu vou fazer 5 medidas para cada amostra, para cada anel que eu coleto. Né? Então, isso vai me gerar um conjunto grande. Né? Então, aqui a gente tem as amostras selecionadas para avaliação da variável aleatória chamada diâmetro interno. Né? Então, essa é a nossa variável aleatória. E aqui a gente tem as observações obtidas para a variável aleatória diâmetro interno. Aqui, no caso, com a amostra 1 apenas. Depois aqui com a amostra 2, a amostra 3, a amostra 4. Ou seja, eu vou ter 25 vezes 5, 125 valores obtidos aí para essa variável aleatória chamada diâmetro interno. E aí, como que eu faço as contas com esse conjunto de dados? Eu tenho tantas amostras e tantas observações para cada amostra. É simplesmente empilhar e fazer a média? Ou não? Pelo fato de ter sido um conjunto de observações para cada amostra, tem uma forma correta de fazer a conta. Pois é. Será que tem? A gente tem que buscar saber se de fato isso existe. Né? Então, essa acaba sendo a preocupação. A gente vai chamar de estatística, tá? Então, esse é um outro termo técnico, estatística, as funções das variáveis aleatórias calculadas a partir de amostras. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma amostra e calculo a média. Então, a gente vai dizer que a média ela é uma estatística. Tá? Se eu fiz essa conta a partir de uma amostra. Em contrapartida, eu tenho o que a gente chama de parâmetro estatístico. O parâmetro estatístico ele difere da estatística porque eu estou avaliando a população. Então, eu vou pegar todos os valores possíveis e fazer a medida média, e aí deixa de se chamar estatística, passa a ser parâmetro estatístico. É uma definiçãozinha pequena, uma bobeirinha, mas que nos ajuda na busca, né, desses significados aí que a gente vai trabalhar. Tá? Só para fins né, organizar, assim, para a gente se entender, eu estou vendo ali que o Pedro e o Paulo, que estão aí com a câmera aberta, estão anotando tudo, mas podem ficar tranquilos que eu vou disponibilizar isso tudo para vocês, tá? Então, não se estressem a pegar um negócio ali sem galho, tá? Eu vou mandar tudo aí. Inclusive outras coisas, às vezes passa pela minha mão um texto bacana e tal, mando para vocês também. Né? Importante é aprender alguma coisa. Então, exemplos de estatística. Média, mediana, moda, variância, desvio padrão, mínimo e máximo, amostrais. Amostrais. A gente vai chamar de estatística o que está a ver com a amostra. Tá?
E existe também o conceito de estimador. Estimador é a estatística que resulta num valor numérico que estima um parâmetro. Nossa, a frase ficou um pouco densa, mas vamos por partes. Então, estimador é uma estatística, ou seja, está relacionada com amostra, que resulta num valor numérico para estimar um parâmetro. Então, a estatística ela é feita a partir de uma amostra para informar algo sobre o universo. Então, isso é um estimador. Por exemplo, a média mostral é um estimador para a média do universo. No caso da média, que é a estatística que a gente mais usa, ela é a mais simples de todas, porque ao calcular a média da amostra, ela já é por si a média do universo. Mas vem cá, e o desvio padrão é a mesma coisa? E a curtose é da mesma maneira? E para as outras estatísticas, como é que funciona? Quando eu faço a tradução da amostra para o universo. Infelizmente, acho que só a média assim, que tem essa característica de um ser a tradução direta do outro. Todas as outras estatísticas demandam tratamento. Se eu quero falar do universo, eu vou ter que trabalhar com os resultados da amostra, não simplesmente fazer a conta da média, e obter esses dados. Tá? Então, às vezes se apresentam resultados muito concentrados em amostra e toda a discussão está concentrada no universo. Ou seja, tem um erro ali, um erro formal, matemático, na apresentação daquelas métricas. E passa, tá? Eu não vou negar que isso passa desapercebido para uma série de pessoas, porque se confunde. O importante é ter a fórmula bonitinha ali, usei essa fórmula. Tá, mas não é isso que está em jogo, é o significado. E a gente vai chamar de inferência estatística as conclusões obtidas sobre o universo a partir de aplicação de métodos de análise de amostras. Tá? Então, obviamente, só faz sentido fazer uma inferência estatística quando a amostra é representativa do universo. Como é que eu vou dizer algo sobre o universo se a minha amostra não o representa? Então, eu tenho que ter esse cuidado. Então, justamente fazer inferências estatísticas está no centro do nosso interesse. Então, com esses conceitos, com essas ideias, a gente passou por diversos temas, por diversos elementos, que a gente precisa se preocupar ao lidar com estatística. Esses como fazer de forma certa e com significado correto precisa ser a nossa neurose coletiva aqui. Então, espero ter motivado vocês a pelo menos pensar para além do que se encontra num livro muito fundamental de estatística que só vai te ensinar a fazer as contas. Não é isso, é o significado. Às vezes eu vou usar de propósito com vocês algum tipo de linguajar diferente do trivial, só para estimular vocês a pensarem diferente. Bom, então vejamos algumas estatísticas básicas a partir de agora. Se o nosso curso é básico, a gente não pode abrir mão das estatísticas básicas. Dentre elas, a gente vai analisar medidas de tendência central e medidas de dispersão. São as principais estatísticas que a gente precisa lidar. Ver como é que é um comportamento central, daquele conjunto de valores que eu estou analisando, e como que aquilo flutua em torno dessa tendência central. Percebam que eu poderia ali colocar assim, medidas de média, valor médio. Não, tendência central. Se eu estou com a amostra, é o máximo que eu posso falar. Olha, com a minha amostra, há indícios fortes de que o universo vai encontrar um valor central ali com aquele resultado. E da mesma forma a dispersão. Então, essas métricas, essas medidas, elas permitem sintetizar a informação estatística disponível para a variável aleatória que nos interessa
a partir de poucos valores. Então eu tenho ali aquele conjunto de 125 resultados para o diâmetro interno do pistão, do anel do pistão do motor. Tá, vem cá, como é que eu resumo aquilo tudo em um valor? Esse é um dos objetivos dessas medidas, tá? Tanto a de tendência central quanto a de dispersão. Resumir aquela coletânea de dados em poucos valores. 1, 2, 3. Tá? Então, tão importante quanto saber calculá-las corretamente, a gente não pode abrir mão disso, é saber as implicações estatísticas de cada uma delas. Tá? E como cada uma ajuda no trabalho de inferência estatística. Né? Então, saber fazer a conta é saber escrever. Agora, a questão está nas implicações. Bom, então, algumas medidas de tendência central e outras de dispersão. Então, a gente tem uma série. Medidas de tendência central, diversas médias, mediana, mid-range, moda. Medida de dispersão, amplitude total, desvio médio, variância, desvio padrão, amplitude interquartílica, amplitude percentílica. São diversas medidas que vão mostrar como que os valores se dispersam, né, dentro da teu conjunto de dados. Você pode usar qual que você deseja. Qualquer uma que você tem aqui disponível, você pode usar. A pergunta que você tem que fazer é qual delas traz uma informação concentrada com significado para o que eu estou analisando. Aí você fala, medida de tendência central, todo mundo vai, média. É óbvio, média. Mas vem cá, a média traduz o resultado que você quer analisar? Ela é a sua intenção de análise? Às vezes não vai ser, às vezes vai ser a moda, às vezes vai ser a mediana. Depende, você que escolhe. Né? Você que está com o serrote, a chave Fenda, a chave Phillips, a chave Allen na tua mão, você está ali com um problema diante de você. Né? Então, da mesma forma, desvio, todo mundo, dispersão, desvio padrão. Faz sentido, né, às vezes, usar o desvio padrão? Será que não é melhor pegar a amplitude, o erro médio, desvio médio e tal? Né? Então, você que tem que escolher, você tem que ter a maturidade para fazer essas escolhas. Então, vamos começar a ver as medidas de tendência central. Então, a gente tem as médias amostrais. Então, coloco aqui, uma forma árida, 4 médias amostrais. Né? Você pode, inclusive, tatuar alguma delas, né? Ficaria bem interessante. Né? Isso ia causar um certo impacto na sociedade. Nossa, cara... Né? Mas, ok, né? São só fórmulas. Né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a média aritmética, né? Como 1 sobre n, nzinho, tamanho da amostra, é o somatório de todos os valores. A média geométrica, a raiz enésima do produto dos valores. A média harmônica, que é o inverso da média aritmética dos inversos dos valores. Né? E a raiz média quadrática, que também é bastante usada. A raiz quadrada da média dos quadrados dos valores. Né? São todas medidas de tendência central, todas baseadas em amostras, daí o nzinho, que aparece aqui, né? Nzinho. E a pergunta é, vem cá, por que a gente está tão acostumado a fazer médias, só a média aritmética? A gente nem se dá o cuidado de fazer, vou calcular a média. Pô, tem 4 aí. Isso é sempre a média. Aí se traduz média como média aritmética. Né? Mas e aí? Por que você não faz média geométrica? Né? Se é uma média também, é uma medida de tendência central. Por que elas são diferentes? Em que elas são diferentes? O que cada uma tem a tendência de medir e por que eu escolho cada uma delas? Né? Então, não é muito simples, né? Você nem encontrar esse tipo de discussão nos livros textos de estatística básica, porque o cara quer ensinar você a fazer as contas, a chegar em números. Né? Mas a pensar ali o conceito, às vezes, fica um pouco problemático. Veja aqui, só pela média geométrica, que ela tem um problema, né? Ou harmônica também, não vou chamar de problema, mas uma característica. Os valores
das medidas precisam ser todos maiores do que zero, né? Para eu conseguir fazer a conta da raiz e tudo mais, senão vai dar problema, né? Senão eu vou cancelar aqui tudo, vai ser raiz de zero e pronto, não representa, né, o que eu quero analisar. Então, cada uma tem sua particularidade e tudo mais. E, em compensação, a média do universo a gente vai chamar de μ, tá? Usar essa letra grega aqui, μ, tá? Onde ao invés de fazer a conta com n, nzinho, eu vou fazer a conta com nzão. As mesmas contas, tá? Então, eu vou ter a média aritmética do universo. Vou trocar aqui nzinho por nzão. Média geométrica do universo. Mesma coisa, trocar nzinho por nzão. Todo mundo, tá? E eu vou deixar de representar a média como x barra, que é da amostra, por μ. Isso é meio que um padrão, tá? Então, ao vocês pegarem um livro de estatística, já se programem para que, se tiver escrito letras gregas, a gente está falando do universo. Essas letras latinas, né, a gente costuma estar falando da amostra, só para a gente se organizar. Então, um exemplo aqui, né? Fator de impacto das publicações do professor Luiz, que é o professor que vem aí, né, depois dos nossos 4 encontros. Então, ele no ano... Então, essa era a pergunta, né? Fator de impacto das publicações do professor Luiz. Quando eu fiz essa coleta, ele tinha no Lattes dele 57 artigos. Foi a medida do universo. 57. Aí eu vou escolher uma amostra. Falei, olha, para analisar o fator de impacto das publicações do professor Luiz, eu vou pegar as publicações da última década. Porque antes dessa última década, ele ainda estava se estabelecendo como professor, ainda tinha poucos alunos, e isso não representa, por conta de uma fase inicial da carreira, a potência científica dele. Então, eu vou priorizar as publicações dos últimos 10 anos. Aí, beleza. Ao fazer essa escolha, com essa justificativa, aí eu encontro uma amostra com 40 artigos. Tá? Então, eu estabeleci um critério para a amostragem e vi ali qual era o N correto para definição dessa amostra. Então, deu ali o N de 40 artigos. E estão todos aí, né, apresentados, né, todos os valores do fator de impacto das publicações do professor Luiz e tal. Beleza, os números aqui estão todos, né? Não há uma ordem, né, 1, 2, 3, não, são os valores, né? Então, calcula aqui, ó, fator de impacto médio, né, usando média aritmética, geométrica, harmônica, quadrática, né? Então, a gente tem um conjunto grande aí de valores, né, que vai fazer com que a gente observe uma determinada propriedade, né, que a gente tem a harmônica menor do que a geométrica, menor do que a aritmética, menor do que a quadrática. Isso é, inclusive, demonstrável. O pessoal, por exemplo, Buitrago, que fez turma em ITA, essas coisas aí, em preparação do pré-vestibular, isso era a questão certa, né, do treinamento lá. Demonstrar que essas médias têm essa ordem aí, crescente, né, nessa relação que a gente está encontrando. Inclusive, tem também algo que a gente pode fazer e que impacta, né, nos nossos resultados. Por exemplo, para eu conseguir calcular a média geométrica, eu não posso considerar esses valores zero, né, porque senão a média geométrica daria como nula. Então, eu vou ver o seguinte, só os valores com o fator de impacto não nulo. Se eu fizer essa escolha, eu vou ter um valor maior. Se eu não fizer essa escolha, eu vou ter um valor menor, né? Tudo isso precisa ficar claro, né, quando eu estou fazendo essas avaliações. Dizer exatamente como é que você está calculando essas métricas. Tá? Também preciso respeitar o número de algarismos significativos na apresentação dos resultados, né? Eu não posso
aumentar o número de algarismos significativos, né? Você tem todos os valores com 3 casas decimais, às vezes alguns com 4 dígitos significativos, aí você vai apresentar a média com 11 casas decimais. Não faz sentido. Você vai ter um número, né? Quando você fizer a conta, você vai ter esse número. Mas toda aquela cacetada de casas decimais depois ali da terceira não tem significado, né? É lixo quando você está apresentando o resultado final do que você quer trabalhar. Enquanto você está fazendo as contas, ok. Mas na apresentação final, tem que usar as técnicas corretas de arredondamento e tudo mais, né? Para você não gerar informação inexistente. Então, só para a gente, né, se tentar encontrar alguma saída, né, para aquele problema da escolha das médias, né? Então, por exemplo, a média aritmética ela valoriza a diferença entre os valores, enquanto a média geométrica ela valoriza proporções entre os valores, né? São coisas completamente diferentes. Diferenças e proporções. O estudo que você está fazendo é que vai guiar essa escolha. Ah, não, como aqui eu estou analisando proporções, né? O melhor é trabalhar com médias geométricas e tal. Média harmônica, ela valoriza a diferença relativa entre os valores, né? Quando eu quero levar em conta a magnitude, né, da variável que eu estou analisando, né? Então, pode ser útil, tá? Pode ser útil. O importante é saber o significado dessas métricas. E aí tem as extensões, né, dessas médias, né? A gente tem as médias ponderadas, né, que aí as fórmulas começam a ficar mais robustas, né, porque aí aparece um peso. E o peso sou eu que escolho, né? Como é que eu vou atribuir aqui uma relevância para determinadas variáveis, medidas em função de outras? Às vezes a relevância é a quantidade, né? Você tem conjunto de valores e aí a quantidade de valores associada a cada um deles vai ser o peso que você vai dar. Você vai dizer, a relevância de cada valor está associada à quantidade e frequência delas. Às vezes não. Às vezes a relevância vai ser definida por outros critérios, né? Às vezes você está analisando, por exemplo, sei lá, uma propriedade mecânica de uma barra de aço e tem uma região da sua barra de aço que te importa mais para o tipo de fenômeno, o tipo de esforço que ela vai sofrer. E aí você, para avaliar a média de uma propriedade, você vai dar uma maior relevância nos valores coletados naquela região mais próxima da central, porque é o que te interessa, né? Você vai dizer que aquilo tem que ter um peso maior. Então, é um peso escolhido com uma finalidade, não só por frequência, né? E aí você vai ter que definir, né, essas funções ômega aqui, que são os pesos estatísticos, podem ser frequências ou não. E a gente tem as versões, né, associadas aí a cada média ponderada, né, a semelhança do que a gente viu antes. Observem, né, que por conta da aparição aqui desse peso estatístico, some o 1 sobre n, né, e passa a aparecer essa divisão pelo somatório dos pesos, a raiz, onde o índice da raiz é o somatório dos pesos, né, e por aí vai. Então, são opções, né? Então, diante dos dados de vocês, parem para refletir no que vocês querem mostrar para escolher a métrica estatística mais adequada. A mediana. A mediana ela nos indica o valor central ou a média aritmética dos valores centrais do conjunto de valores. Tá? Então, estou pensando, né, aqui lá nos trabalhos do professor Luiz, nos fatores de impacto, fiz aqui um gráfico, botei aqui de forma ordenada, crescente dos valores. Vou ver, vem cá, onde se posiciona em termos de uma divisão quantitativa,
os valores ali desse fator de impacto dos trabalhos dele. Então, contando, né, a gente iria encontrar esse valor aqui de quase 4 como o número que divide. Olha, tem a mesma quantidade para cá e a mesma quantidade para o outro lado. Né? Porque, por exemplo, às vezes simplesmente fazer a média simples, poderia nos levar a um engano por conta de valores que ele tem de publicação ou muito altos ou muito baixos. Isso impactar na conta. E quando eu olho, por exemplo, a mediana, eu vejo como isso está distribuído. Tem a mesma quantidade para um lado e do outro. Então, quer dizer, ele, olhando aqui os dados, ele faz coisas muito impactantes, mas também faz coisas sem impacto algum. Né? E qual a ponderação disso? Né? É simplesmente juntar tudo e fazer uma conta? Percebam que aqui a gente vê, nossa, tem uma região aqui que ele está mantendo uma certa regularidade, ou seja, o valor deve estar por aqui, né? Olhando, só pelo jeitão. Né? Mas qual seria um valor que representa isso? É uma escolha, né? Separa a quantidade de um lado e do outro. A mediana vai servir para isso. E ela vai ser legal também porque se eu posso dividir em 2 pedaços, eu posso dividir em quartis, em decis, percentis. Né? Eu posso fazer quantas faixas eu quiser. Aqui tem 2. Opa. Poderiam ser 4, poderiam ser 10, poderiam ser 100. Né? Às vezes se usa isso para estabelecer classificações de grupos, né? Rankings. Primeiro quartil, segundo quartil, militar adora essas coisas. Né? E aí vê o grupo que está no primeiro quartil da turma, né? Que eles vão ser tratados de um jeito. No segundo quartil, terceiro quartil e tal, por aí vai. Então, né, a gente tem aqui, né, as metades, né? Metade de um lado, metade do outro, separando o grupo. Poderia ser os quartis, né? Como eu falei. O primeiro quartil, segundo, terceiro, quarto, né? Dividindo em faixas iguais ali, né? A quantidade dos trabalhos produzidos pelo professor ali. Beleza. Tá. Mid-range. Mid-range é o centro da faixa, ou centro de amplitude. Olha, para determinar o valor central, eu vou pegar o máximo e o mínimo e dividir por 2. Somar os dois e dividir por... É uma métrica também. Essa é bacana. Porque eu pego os extremos. É ênfase nos extremos. Né? Pego os dois, faço a média. Mais simples do que isso, porque eu não preciso ficar coletando conjunto de dados. Não, eu pego os extremos e faço essa tendência central. Tá? E tem a moda. A moda é o valor que ocorre com maior frequência. Ela vai ser mais útil quando eu tenho um volume de dados muito grande, né? Porque se eu estiver trabalhando com muitas casas decimais, a chance de essa moda ser unitária é muito grande, né? Porque todo mundo vai ter o mesmo valor ali, né? Então não vai ter nenhum valor que ocorra com maior frequência, porque todos vão ter a mesma frequência, ou seja, unitária. Aí não representa nada. Isso aqui é legal quando eu tenho variáveis qualitativas e um volume de informação muito grande. Essa questão da moda, ele geralmente está associada a gráficos de distribuição de frequência, né? Porque a partir dessa classificação a gente consegue ver o comportamento, como é que se distribui, né, uma determinada grandeza, né, no conjunto de valores possíveis. E por exemplo, quando a gente está falando desses gráficos de distribuição de frequência, a gente está falando em histogramas, né? Histogramas, nossa, aqueles gráficos de barra, né, que a gente vê assim, geralmente até ligados a pesquisas de natureza social e tudo mais. Aquilo não é montável assim de forma trivial, não. Qual a faixa, né, do histograma que eu vou montar? A faixa ali na base, né? Aquilo tem um tamanho definido, porque se eu escolher qualquer tamanho de faixa, eu vou gerar histogramas cada um de um jeito. Né? Será que tem uma forma correta de construir os histogramas? Certamente. Né? Então, a gente precisa pensar nessas coisas. Então, tá aqui, por exemplo, né? Peguei lá os trabalhos do professor Luiz e fui botando, né, numa distribuição de frequência.
Então, aqui, ó, os de fator impacto 0, 1444, 2439, tal, até chegar lá no máximo. E aí a gente encontra esses resultados. Nossa, né? Que interessante, assim, porque tem muitos com fator de impacto 0, tem outros com fator de impacto que parece estar mais associado aos outros valores de tendência central. Tem esse aqui que está alto também, né? Tem alguns muito altos e tal. Né? Aí você fala, bom, do que a gente vê aqui, dessa distribuição que apareceu, tem dois valores mais frequentes. É 0 e 3468. Então, isso aqui representa, isso é legal para representar os trabalhos do professor Luiz, né, dizer, né, que ele tem essas modas, né, 0 e 3468. Pô, parece um pouco injusto, né, em relação a todos os outros, né, que às vezes tem um de 11 e não vai aparecer, né. Mas agora, tá, assim, eu posso também obter, dividindo, né, essas frequências, que é a quantidade, pelo número total de medidas, a probabilidade associada a cada valor. Né? Então, se eu pego aqui, eram 40 artigos, 5 dividido por 40, né, e representar em porcentagem, por aí vai. Então, passo a ter uma distribuição de probabilidades associada a cada valor do fator de impacto. Agora, olha só o que acontece se eu agrupo. Né? Agrupo em classes. 0 a 3, 3 a 6, 6 a 9, 9 a 12. Muda o meu resultado, muda a minha análise. Né? Ó, fica claro que a maior parte dos resultados está concentrado aqui nessa classe de 3 a 6. Embora de 0 a 3 tenha lá um valor representativo pela moda anterior, mas aqui, se eu faço esse agrupamento em classe, nossa, não, sem dúvida a maior parte está nessa região. E aí vem cá, você vai montar os histogramas, como é que você vai fazer? Você vai dividir em classes, vai botar todos os valores? É você que escolhe isso, tá? E aí você tem que fazer escolhas certas. Então tem a moda, né, que vai ser essa classe de 3 a 6. Você vai pegar a moda bruta, é o ponto médio da classe, né? Ponto médio da classe, 4,5. Aí tem outras modas, a moda Tuber, a moda King, que vai pegar essas distribuições, vai ver a frequência máxima menos a frequência anterior, menos a anterior, ou seja, vai levar em conta a vizinhança, fazer a conta. Da mesma forma aqui, a média King. LI representa o limite inferior, H, tamanho da faixa, né? E aí aqui F máxima, F ante, F post, né? As frequências anteriores e posteriores em relação ao limite inferior ali que a gente está analisando. Né? Então, depois tentem reproduzir essas contas assim, isso já serve como exercício. Né? Pegar aqueles valores lá e tentar gerar esses gráficos já fica como uma boa prática. Né? Acho que é legal tentar chegar nesses valores assim para conferir os resultados, ver se está usando as fórmulas de forma correta e tudo mais. Bom, quando a gente tem um conjunto muito grande de variáveis, a gente consegue montar distribuições de probabilidade. E nessas distribuições a gente vai encontrar moda, mediana, média. Né? A moda sempre está lá no pico, né, das distribuições. E a mediana ela vai dividir as áreas, né? Metade da área de um lado, metade da área do outro. A média está associada ali à soma dos valores, né? Ou aquelas outras médias lá que a gente avaliou. Fica um pouco mal localizado. Né? Tem esse gráfico aqui, acaba sendo bem interessante, né? Porque ilustra o sentido ali da média, mediana, desvio padrão, média, moda, mediana, né? Em termos do significado de cada uma delas. Então, só uma ilustração. Bom, e aí, que seria o nosso último tópico de hoje, são essas medidas de dispersão. Tá? Então, a gente tem
que a gente chama de medidas canônicas de dispersão. Tá? Então, a gente tem amplitude total, que é o máximo menos o mínimo, desvio médio, que é a média das diferenças em relação à média, avaliadas em módulo, amplitude interquartílica, né, que é o terceiro quartil menos o primeiro. Então, isso é uma métrica de dispersão. Da mesma forma como a gente estava lá avaliando a questão de mediana, né, dividir ali em 2 seções e tal, a gente pode ter essa amplitude interquartílica, pegando o terceiro quartil menos o primeiro. Né? São medidas padrão. E a gente tem também outras bastante conhecidas, como a variância e o desvio padrão. Né? A variância representada como S2, né, vai representar uma espécie de média dos valores aqui do desvio em relação à média ao quadrado. Mas só que o problema é que a variância pode ser analisada para a amostra ou para o universo. E para cada um eu vou ter fórmulas diferentes. Então, se você está lidando com a amostra, você tem que lidar aqui com esse n-1. E se você está lidando com o universo, é 1 sobre n. Pô, gente, mas por que isso é diferente? Né? Qual o significado de você tá usando uma fórmula diferente para um negócio que é basicamente a mesma coisa, assim, né? Olhando grosseiramente? Bom, existe, obviamente, uma formalidade nessas fórmulas, mas de forma simples, o que eu posso dizer é o seguinte, que quando você já usa a média aqui na fórmula dessa variância da amostra, você já está usando uma informação coletada do sistema como um todo. Em outras palavras, é como se você estivesse diminuindo 1 grau de liberdade do teu sistema de valores. E aí, por isso, você só pode fazer essa conta com 1 sobre n-1. Um dos valores está preso, né, com relação lá à média. E aí você precisa fazer essa consideração. É um pequeno detalhe, mas que você precisa deixar claro quando você está fazendo as suas contas. E digo mais, como aqui é uma questão de n, né? Para qual tamanho de n essa diferença entre a amostra e o universo começa a ser muito pequenininha. Né? Você vai pegar um livro de estatística básica, como esse, por exemplo, da coleção Shawn. É um livro básico lá de estatística, bastante conhecido, vendido em qualquer livraria. Vocês vão ver que sempre tem um capítulo mais para o final do livro chamado Teoria dos Grandes Números, das Grandes Amostras. Quando esse número da amostra começa a ficar muito grande, essas expressões começam a colapsar, a gerar resultados muito parecidos e você pode fazer a conta de uma pela outra. Mas enquanto esse número grande não chega, você tem que usar as fórmulas diferentes. Tá? Então, detalhe. E o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, vai ser representada por S ou por sigma, se eu estiver lidando com a amostra ou com o universo. Para o pessoal que lida com estatística, com estatística não, com química analítica, isso está sempre presente lá nos livros, né? Você pega lá o SCUG, né? Que é o tradicional livro de química analítica. O camarada lá, o autor, ele gasta um latim danado nos capítulos iniciais para ensinar o usuário da química analítica a fazer as contas. Só que, na prática, o químico analítico, ele muitas vezes está mais interessado em fazer as análises do que em processar os dados. Ele quer usar o equipamento, ele quer fazer a medida, ele quer apresentar o gráfico. Mas, nossa, o autor do livro disse que aquilo lá era fundamental, tanto que ele colocou nas primeiras páginas. É o que você não pode abrir mão de saber.
mas é justamente aquilo que a gente pula querendo saber justamente como é que faz a medida, como é que calcula o pH, como é que é a tecnicidade ali da área, né? Você quer usar o equipamento, mas tem uma base lá para você apresentar os resultados, não é só gerar valores. Bom, então aqui, por exemplo, né, o significado dessas medidas de desvio padrão ou de variância, né, de amostras e tudo mais. Imagina aqui que eu tenha uma distribuição de frequências, né, tá aqui, determinados valores e tal, com a média igual 100, né? Que bonitinho, para as duas, para azul e para vermelha, só que indicando um desvio padrão completamente diferente de uma para outra. Né? Essa azul de trás aqui é 50 e a vermelha é 10. Ou seja, a média é a mesma, mas o desvio é completamente diferente. Eu lembro, antes de voltar para os estudos de mestrado, doutorado e tudo mais, trabalhei numa fábrica durante 4 anos. E lá nessa fábrica, como toda fábrica, né, você tem muito rigor com relação à questão de qualidade do produto e tudo mais. Então tinha uma seção que cuidava de qualidade. E essa seção, dentre outras coisas, estabelecia requisitos para os produtos finais, para justamente fazer os ensaios químicos ou mecânicos, seja lá o que for, para dizer se o produto está aprovado ou não. E eu lembro que uma das métricas lá importantes era a umidade da nitrocelulose, que era um produto que a gente fabricava lá. Umidade da nitrocelulose. E dizia a norma de recebimento do material que a umidade ela tinha que ter um valor médio, menor ou igual a 5%. Aí beleza. Toda a produção funcionava dentro desse critério. Umidade da nitrocelulose menor ou igual que 5%. Maravilha. Então, frequentemente, você tinha valores ali 4,9, 4,8, 4,7, 4,95, 5, né? E pela norma era aprovado. E com frequência, né, numa determinada época, nós passamos a receber muita reclamação dos clientes dizendo sobre excesso de água na nitrocelulose. Olha, mas assim, a gente está atendendo todos os critérios internos, né? Aqui é a nossa norma, né? Que foi combinada e tudo mais, mas não tá. A gente não cometeu nenhum erro aqui no nosso procedimento, foi tudo aprovado. Aí o cara, pois é, mas tá aprovado, mas não serve. E aí, né? Não tá misturando direito lá o seu produto na outra solução lá que ia ser preparado, porque era evidente, tinha um efeito visual muito imediato. A nitrocelulose, dentre outras coisas, ela serve para fazer esses esmaltes de unha que a Roberta usa, né? Então, se tem excesso de água, ele fica esbranquiçado, né? Quando a Roberta quer dar aquela economizada, aí ela compra ali o esmalte da promoção, aí tem uma mancha branca assim misturada. Aquilo é água. Aquilo é nitrocelulose contaminado com água. E é lógico, ela vai olhar aquilo, vai ficar na dúvida, né? Se ela tiver mais curta de grana, ela compra, arrisca, tenta dar lá uma misturada e tal, mas não é um esmalte de boa qualidade. E aí, nesse caso, era a situação que estava se passando. Aí eu falei, gente, então esse critério não adianta. Média menor do que 5%, porque quando bate perto de 5%, eu estou causando problema para o cliente. Vamos fazer o seguinte, vamos analisar a dispersão dos nossos resultados. E aí que o problema se revelou. A média era 5, mas tinha amostra que o valor ia a 10. Quando juntava tudo, dava 5. Falei, não, então pera lá, isso está errado. A gente precisa ser mais rigoroso com relação a essa amostragem.
a gente precisa colocar o valor máximo de cada amostra como sendo 5 para garantir que todas estejam com a média adequada ali. A média tem que bater lá na casa do 3, do 4, mas para todas as... porque eram coletadas assim cerca de 30 amostras para cada batelada do processo. E o pessoal simplesmente olhava a média. E tinha valores de cada uma, chegava a 10. Aí não dá, pô. Aí a chance de dar problema é altíssima, porque eu só estou fazendo mistura ali de números. Então a gente tem que botar um parâmetro de máximo como requisito, máximo por amostra, e uma orientação pela média das amostras para a gente ficar seguro, né? É lógico que teria o procedimento de homogeneização de lote, essas coisas todas e tal, mas se eu quero garantir a qualidade do produto final lá para o cliente, eu tenho que ser rigoroso internamente. Eu não posso jogar para ele a responsabilidade. Ele está me dizendo que teve problema. Ele comprou orientado por aquelas informações. Ele viu na especificação técnica que estava lá, umidade menor do que 5%. Se é média, se é um desvio, se é amplitude, se é máximo, tá? Isso não estava escrito em lugar nenhum. Estava umidade menor do que 5%. E o pessoal usava para determinar essa umidade menor do que 5% a média. Eu falei, pô, aí não rola, entendeu? Aí a gente está complicando a nossa vida. Aí a gente fez um estudo para determinar quais seriam as melhores métricas para garantir a qualidade do produto final, né? Considerando, obviamente, né, não algo que fosse uma forca, né, porque senão nada ia ser aprovado, né, mas algo que fosse razoavelmente compatível ali com a aplicação do produto no final. E é nessa hora a gente chama o cliente para conversar, manda ele participar desse processo, tenta assim, tenta assado, vê se está bom, vê se não está e tal, né, uma coisa até colaborativa bem bacana. Bom, outras métricas, né? A gente tem o coeficiente de variação ou desvio padrão relativo, que é a razão entre o desvio padrão e a média, seja da amostra ou do universo, né? Vai ser chamado de coeficiente de variação. Geralmente é expresso em porcentagens e ele é útil para avaliar a precisão e a repetitividade de um ensaio. Por exemplo, Priscila Richa está fazendo 1 milhão de ensaios mecânicos lá em relação à dissertação dela. Essa é uma métrica interessante para você dizer, representar a repetitividade do que você está fazendo, né? Se é um resultado confiável ou não, apesar das dispersões e tudo mais, né? Razão recíproca ou relação sinal-ruído, que é o contrário, média sobre desvio padrão. Eficiência, né? Variância sobre média ao quadrado, razão variância média, né? Então, outros parâmetros que podem ser usados. E nesses aspectos aí, a gente encontra muitas vezes uma especificidade diária. Por exemplo, o Pedro Ramires, que vai trabalhar com coisas referentes a sinais de propagação, redes e tudo mais, eu sei que na área dele uma variável importante costuma ser a relação sinal-ruído. Mas por quê? Bom, dentro da área dele existem justificativas para assumir essa variável como importante, ao invés do coeficiente de variação, né? Ele vai ter que pensar o motivo para escolher essa métrica. E às vezes até um dos resultados ali da análise dele é falar o seguinte, olha, fazendo o que todo mundo faz, eu chego a esse resultado. Porém, se eu começar a analisar os meus resultados com pequenas ênfases diferentes, olha que tipo de análise, que tipo de comportamento que eu consigo descrever, né? Sair um pouquinho dessas regras sedimentadas e mostrar, se eu fizer um pouquinho diferente, olha o que dá. Olha como é que eu garanto mais coisas ou, né, sei lá. Então, essas coisas nesse sentido, né, de testar essas estatísticas também são legais, né? Então, tem aí algumas relações, né, entre medidas de tendência central de dispersão. Por exemplo, razão de variação está relacionado com a moda, desvio médio com a mediana,
desvio médio com a mediana geométrica, desvio padrão com a média aritmética, desvio máximo com mid-range. Então, para cada medida de dispersão, você tem uma tendência central associada. O cara não vai pegar lá a moda e apresentar o desvio padrão. Não faz sentido essa relação. A relação é de moda e razão de variação. Tem um parzinho ali, né? Tendência central e dispersão. Alguns usos aí do desvio padrão. Existe um teorema importante nessa área, teorema de Chebyshev, que ele é geral, tá? Ele vale para qualquer distribuição de frequência. É um pouco doloroso, mas vamos lá, vamos tentar aqui. Então, para cada K maior do que 1, então, essa é uma relação aqui, guardem esse número, 1K, deixa ele guardado ali, pelo menos 1 menos 1 sobre K ao quadrado dos valores do conjunto de dados, então essa é uma conta que eu faço, em relação a cada K que eu escolho, tá? Então, pelo menos 1 menos 1 sobre K ao quadrado dos valores do conjunto de dados estão dentro do intervalo definido entre média menos K vezes desvio padrão e média mais K vezes desvio padrão. Então, estão dentro da faixa. O que o teorema de Chebyshev nos indica? Em função do K que eu escolho, eu tenho uma garantia da quantidade de resultados dentro de uma faixa em torno da média. E esse resultado é geral, serve para qualquer distribuição de frequência. Então, alguns exemplos aqui de valores de K. Então, se eu escolho, por exemplo, K igual a 3, que acaba sendo um K muito comum, 3 vezes o desvio padrão, para cima e para baixo, eu garanto que 89% dos valores para qualquer distribuição de frequência está dentro da faixa. O problema é que a gente está acostumado com uma distribuição que é muito importante, que é a tal da distribuição normal, ou a gaussiana. O teorema de Chebyshev, ele dá um resultado geral. Você poderia ter uma distribuição de Poisson, distribuição bimodal, isso, daquilo e tal. Essa desigualdade vai servir. Porém, para o caso específico da distribuição normal, os valores são muito mais apertados. Se eu tenho 3 vezes o desvio padrão ali, com uma banda dessa faixa, a minha garantia de que os resultados estão dentro dessa faixa vai a 99,7%. Então, essa é uma particularidade que está englobado dentro do teorema de Chebyshev. Tá? Então, se eu tenho mais ou menos um desvio padrão, garanto que quase 70% estão ali dentro da faixa. Então, isso dá uma indicação do agrupamento desses valores em relação à média. Ou seja, se eu vou considerar 3 vezes o desvio padrão, está quase tudo ali junto dentro desse pacote. Eu posso até dizer que eu posso jogar fora, talvez, o que esteja provado, que é muito pequenininho, talvez seja insignificante dentro da análise que a gente está fazendo. Pode ser um critério de corte do tamanho da amostra. O que está para fora disso eu não vou considerar por algum motivo e tal. Então, essa é a fórmula da distribuição normal, uma gaussiana, ou seja, uma exponencial de menos x ao quadrado, em resumo. Essa é a forma geral, e tem essa forma mais simplificada, mais compacta, que é chamada de distribuição normal padrão, que coloca a média zero e o desvio padrão unitário. Então, fica essa forma mais bonitinha. Mas, pela regra geral, ela tem esse padrão. E o formato dessa distribuição é aquele sino, que a gente, um sino com a boca para baixo, que a gente encontra com frequência. Então, essa distribuição normal vai ser a principal função de distribuição de probabilidades que a gente encontra para lidar com os comportamentos da natureza. Essa distribuição normal ela é a mais frequente. Observando os fenômenos naturais é que a gente encontra com maior naturalidade.
Tá? Então, até o exemplo é o modelo de distribuição teórico mais adaptável à maioria dos fenômenos e eventos encontrados na natureza. Então, por isso que tudo que você pega num livro de estatística tem uma ênfase estratosférica sobre a distribuição normal, que é o mais frequente. Então, o pessoal acaba dando ênfase nessa. É natural, né? Pensando numa certa praticidade aí desse conteúdo. Tá? Então, aí a cara dela, as faixas, né? Garantindo. Então, vê lá, né? A faixa de mais ou menos 3 sigma, né? Vai pegar isso aqui quase tudo, né? Então tem uma regrinha para você decorar, né? 68,95,997, né? Você pegar, saber assim o tamanho dessa porcentagem em relação ao tamanho das faixas, né? Agora, de novo, o que essas faixas representam? Para a gente não começar a criar significado maluco a partir dessas contas. Essas faixas representam a quantidade de valores que eu encontro dentro da faixa. Porcentagem indica a quantidade de valores que eu encontro dentro da faixa. Então, se eu monto uma faixa, se eu digo que ela é representativa para mim, mais ou menos 3 sigma, eu garanto que 99,73% dos valores estão dentro desse intervalo. Então, valores para fora dessa faixa, você pode ter uma justificativa dentro de um critério que você define para excluir, para dizer que não tem significância e tudo mais. Estamos nos dirigindo para o fim, mas ainda temos algumas coisinhas aqui para ver. Deixa eu só... Opa, desculpem. Então, conceito de variável padronizada, né? Ela mede o desvio em relação à média em unidades de desvio padrão. Nossa, confuso, mas é legal para comparar algumas medidas. Então, variável padronizada Z, ela é definida, é uma conta que a gente faz dessa forma. Tá? Então, x menos a média dividido pelo desvio padrão para a amostra ou para o universo. Variável padronizada. Né? Eu vou padronizar uma determinada variável, eu vou fazer essa conta. Tá? Então, ela é legal para comparar a distribuição. Então, um exemplo aí. Ó. Um conjunto de experimentos de medida de pressão, cuja média foi 76 e o desvio padrão 10, uma das medidas teve valor 84. Ok, razoável, né? A média deu 76, o desvio padrão é 10, um dos valores foi 84. Em outro conjunto de experimentos, a média era 82 e o desvio padrão 16. E uma das medidas foi 90. Então são dois experimentos separados. Pergunta: em qual conjunto de experimentos a medida destacada, né, 84 em um e 90 no outro, teve sua posição relativa mais elevada? Ou seja, em qual dos experimentos essa medida que eu destaquei foi mais distante em relação à média, ou, né, essa referência? Para isso, a gente precisa usar a variável padronizada. Tá? Então, vou fazer a conta. Variável padronizada para o primeiro experimento, para o segundo. Então, a medida marcada, 84 menos 76 a média, dividido pelo desvio padrão, deu esse número. A mesma coisa para o segundo. 90 menos 82, dividido por 16, deu 0,5. O que isso significa? Que no experimento 1, a medida ficou 0,8 vezes o desvio padrão acima da média. No experimento 2, a medida ficou 0,5 do desvio padrão acima da média. Tá? Então, ou seja, no primeiro experimento, a posição relativa foi mais elevada. Ou seja, a diferença em relação à média, considerando o desvio padrão, no primeiro experimento foi mais relevante. Se você notar, olha só que curioso, esses números aqui nesse exemplo foram escolhidos de propósito. Se vocês verem, 84 menos 76 dá 8. 90 menos 82 dá 8.
Então, o desvio bruto em relação à média é o mesmo. Na verdade, aqui a gente está vendo o peso do desvio padrão, da dispersão dos resultados em relação à média. Entendeu? Então, a gente está vendo, olha, nesse caso aqui, no primeiro, embora a diferença em relação à média seja a mesma, mas como o desvio padrão é menor, esse desvio é mais relevante do que o segundo. É isso que essa variável padronizada nos permite analisar. É dar um peso no desvio padrão quando a gente está vendo desvios em relação à média. Esse é o último assunto de hoje, são os momentos. Né? Os momentos são a métrica estatística quando a gente está lidando com distribuição de probabilidade. Pode ser contínua ou discreta, tá? E são contas que a gente faz. Percebam aqui que eu coloquei μn, né? A representação de momento, é a letra μ. Se for uma variável contínua, vai ser calculada a partir de uma integral. Se for uma variável discreta, vai ser a partir de um somatório. O que eu faço com essa métrica do momento? Eu vou calcular a integral de x elevado a n vezes a distribuição de probabilidades, ou o somatório de x elevado a n vezes cada frequência ali de valores encontrados na minha amostra. Esse n eu que escolho. Tá? E aí, com isso, eu tenho que saber o significado de cada momento, né, dessas distribuições de probabilidade. É isso que a gente vai passar de agora aqui ao final rapidinho. Tá? Assim, quando se faz essa conta aqui, que poderia servir para o somatório também, né, diminuir o C, né, quando eu faço aqui a potência que multiplica a frequência, eu tenho o momento central. A gente chama de momento central. Só uma distinção ali de nomenclatura. O primeiro momento é a média. Tá? Então, para vocês terem tranquilidade de saber, o primeiro momento ele é a média. Tá? Ele é numericamente igual à média. Então, para a gente pode até passar a chamar média de primeiro momento. Né? Isso seria compreensível do ponto de vista estatístico. Né? E se eu estiver lidando ali com uma média definida, conhecida e tal, e lidando com a amostra, né, a gente teria momento central, primeiro momento central e tudo mais. Tá? O segundo momento é a variância. Então, uma métrica que também a gente já sabe calcular. Tá? Numericamente igual a variância. Né? O n vai ser igual a 2. E no caso de um momento central, a gente vai ter, obviamente, igual a média, ou o primeiro momento aqui. Né? Tá. A gente tem o terceiro momento central, que vai ser chamado de assimetria, quando você quer ver esse tipo de comportamento. Né? Se a sua distribuição está tombada em relação a um lado ou outro. Né? Quando a gente quer avaliar justamente como o nome diz, a assimetria da distribuição dos teus resultados. Tá? Ou seja, existe uma métrica estatística que o pessoal usa para, vamos dizer assim, atribuir um valor numérico à assimetria. É calculado como terceiro momento central. Tá? Então, ao invés de você dizer lá no teu trabalho, né, tá mais tombado para a direita ou para a esquerda, quando você está analisando ali o gráfico, você pode usar uma medida, um número estabelecido, formal, né? A assimetria dessa distribuição vale tanto. Vale tanto. Aí você consegue comparar, deixa de ser uma coisa visual, passa a ser um número, né? Muito mais objetivo. E por fim, a gente tem o quarto momento central, ou a curtose. Tá? Curtose também chamada curtose de excesso, em função da conta que eu faço. Né? Essa curtose, ela vê, vamos dizer assim, o nível de deformação da minha distribuição em relação à gaussiana, em relação à distribuição normal. Tá? Se eu tenho
uma curtose muito elevada, olhem que a minha distribuição ela vai se dirigindo a uma cúspide, né? Como se eu esticasse. Em compensação, se eu tenho uma curtose muito baixa, né, ela vai se tornando quase que um platô, né? Então, essa medida, a curtose, ela avalia numericamente esse tipo de distribuição. É legal, por exemplo, para o pessoal que trabalha com polímeros, né? Porque você vai fazer um GPC lá da vida, você vai ter distribuições, você vai ter uma infinidade de métricas calculáveis, né, com a tua distribuição. E uma das coisas que pode lhe interessar é ver pequenas variações entre a forma das distribuições. A curtose serve para isso também. Junto da assimetria, né, o terceiro momento central, o quarto momento central, ajudam a avaliar numericamente, né, objetivamente, essas deformações. E aí, em função do valor da curtose de excesso, você vai ter uma classificação mesocúrtica, leptocúrtica, platicúrtica e tal, mas aí é nome, aí é só nome, né? O mais importante é o valor. Tá? Vai ser chamado de curtose de excesso quando eu fizer a conta do quarto momento central dividido pelo desvio padrão à quarta potência e ainda diminuir 3 unidades. Tá? Então, por isso que tem valores assim, menos 1,2, né? Esse aqui do platôzão, né? Eu estou diminuindo 3 unidades e acaba acontecendo esse tipo de coisa. Bom, é isso. Então, chegamos ao final da nossa conversa, né? Vou cortar aqui. Também chegamos ao final do nosso horário, né? Então, o nosso objetivo aqui foi fazer uma apresentação desses temas, né, de forma que a gente consiga, né, pelo menos sair do zero, revisar alguns temas aí, né, da estatística básica, né, dentro daquela dinâmica de buscar significado. Né? Não adianta a gente simplesmente fazer as contas, a gente tem que buscar significado nessas medidas estatísticas que a gente está fazendo. Então, vocês têm alguma pergunta essencial que vocês queiram deixar registrada? Se não houver, aí eu encerro a gravação. Pedro, Buitrago, Brabo, Paulo, tem alguma pergunta? Uhum. Então, reclamem, né? Se eu estiver viajando aqui, vocês, por favor, me tragam de volta para a Terra, né? Porque senão, de vez em quando eu decolo aqui. Então, por gentileza, para ser útil, né? Vão me dando sinais aí de que está sendo importante, tá? E aí, bom, eu vou tentar separar alguns números assim para vocês tentarem brincar, né? Só para fazer umas continhas assim, tentar mesmo. Mas ao longo do tempo a gente vai lapidando aqui as ideias, tá certo? Bom, então eu vou encerrar aqui a gravação.